Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou-me também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Até aqui. Eu estarei orando nesse momento por todos nós que vamos ouvir a palavra de Deus. Meu pedido nessa oração seja para que o nosso coração ouça a palavra de Deus como de fato ela é, a palavra de Deus. E qual é a diferença? Que quando estamos ouvindo a palavra de Deus, como estamos ouvindo o próprio Deus falar conosco, isso faz muita diferença na nossa reverência, na nossa postura, no impacto que isso tem ao nosso coração. Portanto, não fique como quem ouve uma palestra, não fique como quem ouve informações sobre a Bíblia. Você está diante do Senhor. Ore nesse sentido comigo. Pai, nos apresentamos mais uma vez em oração diante do Senhor, ao qual já estávamos. E nesta noite, pedimos que o nosso coração se encha de temor e tremor, de reverência profunda, que nós possamos entender o profundo e enorme significado que é estar diante de uma exposição bíblica, de que é estar diante da voz do Senhor ressoando em nossos ouvidos. Pai, dá ao nosso coração esse senso da Tua presença, nos mostra o quão grandioso, Senhor, é estar ouvindo a palavra de Deus. Te pedimos que responda às nossas orações, que exponha o nosso coração, que mostre as nossas nódoas e as sujeiras que precisam sair de lá, que nos traga esperança e consolo, que nos mostre a Tua salvação em Jesus Cristo, Pai. Tudo isso é maravilhoso e pedimos que o Senhor faça isso, suplicamos que faça isso e o faça em nome de Jesus. Amém. Quando lançaram um filme muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos de Hollywood, 20 anos atrás ou mais, eu me lembro de ter ido com a minha esposa assistir esse filme, foi O Senhor dos Anéis, e nós fomos assistir O Senhor dos Anéis, o primeiro Senhor dos Anéis no cinema, e eu lembro que nós gostamos muito do filme, né? E foi, de fato, um filmaço de assistir no cinema, e talvez você já tenha visto ele em casa também, né? Pois é, foi um filme que nos marcou bastante, e ele tem uma introdução muito peculiar, que é comum a alguns filmes do gênero também. O filme começava contando a história dos anéis que envolviam, né, aquela fábula. Eram anéis que exerciam determinado tipo de poder sobre aqueles que colocavam. Você deve conhecer talvez um pouquinho por cima, né, a história desses que também são livros, Senhor dos Anéis. E eu lembro que a história começava de um modo especial. Ela começava com cenas muito fortes, mas com um narrador. O narrador te dizia coisas que os personagens estavam vivendo, mas eles falavam um pouquinho mais. Parecia que a narração não era só uma descrição do que estava acontecendo, mas uma explicação por detrás do cenário. Dentre outras coisas, havia um momento em que, quando um dos personagens colocava o anel, ele se tornava mais malévolo, que é a tônica do anel por todo o filme, por sinal. E naquele momento você entendia o que acontecia com o personagem, mas incrivelmente o próprio personagem não percebia tanto o poder do anel. O narrador sabia, o narrador te trazia informações. Era como se ele estivesse olhando por cima
e observando todo o cenário e trazendo para quem estava no filme, né, ou no livro, no caso, o que estava acontecendo além do que os olhos podem ver. É um recurso literário bastante interessante. Ele é um recurso que ajuda você a interpretar os fatos até mais que os personagens. Os personagens só vão saber depois o que você já sabe na hora. Por que eu estou te falando isso? Porque esse livro aqui que você está lendo é o livro do profeta Zacarias. E esse profeta Zacarias, ele está narrando algumas situações que aconteceram no profeta Ageu. Pois é, semana passada nós estivemos ouvindo a segunda mensagem do profeta Ageu. E você deve ter ouvido falar de personagens como Zorobabel, o governador, e Josué, o filho do sumo sacerdote, e como vemos aqui, sumo sacerdote também. E o cenário é um cenário de reconstrução do templo de Deus que está destruído. Portanto, nós estamos em Zacarias falando de coisas que ouvimos em Ageu. Mas o que há de diferente, então? Será que é as mesmas coisas? Sim e não. Em Zacarias, Zacarias é levado por Deus a olhar as coisas através de uma visão. É isso que você encontra aqui no capítulo 3, no capítulo 4 também, e no capítulo 5 também. São visões, ou seja, são percepções espirituais para além do cenário material físico. É como se Zacarias tivesse a oportunidade, e ele tem, de ver e um narrador lhe dizer o que está acontecendo enquanto esse templo está sendo reconstruído. O que está, de fato, acontecendo com Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador. Isso é muito interessante porque traz para a gente um cenário que não estamos vendo. Se você já leu o Apocalipse, isso é muito comum no livro de Apocalipse também. Eu diria que Zacarias tem muita similaridade é como se fosse um pequeno Apocalipse do Velho Testamento. Você, em Apocalipse, vê coisas acontecendo que estão na terra acontecendo apenas fisicamente, materialmente, mas é como se João, no Apocalipse, pudesse vê-los por detrás de um cenário. É o que acontece aqui. Você está no mesmo cenário de semana passada, só que agora com um narrador especial, Deus. E ele está mostrando o que está acontecendo na reconstrução, por detrás dos olhares. E eu diria, sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui e podemos olhar para os lados e ver pessoas que nós conhecemos, outros que nós ainda não conhecemos, mas, enfim, nós estamos vendo o que os olhos podem ver. Mas a Bíblia nunca apresenta esse como o único cenário. Existem outras coisas acontecendo ao nosso redor. Existem outras percepções que Deus não está nos dando para ver com os olhos, mas que são reais. São presenças angelicais ou mesmo demoníacas que não estão dentro de uma possibilidade de campo visual, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E agora, aqui em Zacarias, eu gostaria que você pudesse perceber que outros personagens aparecem no cenário de reconstrução do templo. E quem são? Vamos lá. Eu vou ler aqui, a começar aqui diretamente do capítulo 3. Você vai ver aqui, ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou-me também, quem aparece aí? Satanás, que estava à direita de Josué para fazer o quê? O acusar. Ou se opor, em algumas Bíblias, se opor. Nossa, esse cenário parece ser bem diferente daquele cenário da semana passada. Mas o que está acontecendo aqui? Satanás é apresentado como um personagem que objetivamente está em atuação no momento em que as coisas estão acontecendo. Satanás é apresentado como figura real, porque de fato é uma figura real. A Bíblia não trabalha Satanás como uma figura mítica, sabe? O Satanás, sinta a oposição, nada disso. A Bíblia trabalha Satanás como um personagem que existe, um personagem que de fato está em atuação em cenários, e aqui, de modo muito explícito, é o que nós temos. Ah, mas isso é lá atrás. Negativo. Você já ouviu falar, por exemplo, do que Pedro diz sobre como devemos lidar com Satanás? Pedro, apóstolo de Jesus, diz em 1 Pedro 5,8 assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, que é o Satanás, né, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só,
Pedro está dizendo que Satanás é um leão ao derredor do povo de Deus e que essa realidade não é mítica, mas real, verdadeira. Então, Satanás aqui está como um personagem que está atuando dentro das relações que envolvem Josué, que envolvem os demais que estão ao redor. E, a começar, eu gostaria que você pudesse compreender isso com a verdade bíblica que isso tem. Satanás está atuando. Como ele está atuando? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou-me também Satanás. E olha o que ele estava fazendo? Acusando Josué. Ele estava como um acusador direto deste homem que aparece no livro de Ageu e que aqui se estabelece de novo. Infelizmente, talvez até por um equívoco comum às nossas percepções sobre o próprio Satanás, nós, em geral, o associamos quase que majoritariamente à posição de tentador. Afinal de contas, a gente lembra muito de Satanás, ali em Mateus capítulo 4, fazendo o quê? Tentando Jesus. Mas é curioso perceber, e aí alguns teólogos ressaltam isso, de que mesmo quando Satanás é um tentador, a sua tentação, ela sempre está em um formato de acusação. Não é isso que Deus disse? Acusando Deus para Eva, dizendo que Deus não havia liberado nenhuma fruta, Gênesis capítulo 3. Ou então colocando aqui em Mateus capítulo 4, é assim, você não é o filho de Deus? Satanás, mesmo quando o tentador está ocupando uma posição de acusar, ou de... este Jó, diz, né, no livro de Jó, se você está dando as coisas para ele, é por isso que ele está fazendo tudo o que você quer, mas quando tira as coisas dele. Então, Satanás é uma figura que é muitas vezes associada na Escritura a um acusador. É alguém que está apontando as coisas, e aqui nesse caso, diretamente na corte celestial, apontando para Josué, o sumo sacerdote. E aí, imediatamente, nós precisamos lembrar, Satanás, ele recebe o título de acusador nas Escrituras. Ele recebe esse título não de modo simplório, mas o próprio livro de Apocalipse, quando vai trabalhar com a própria existência de Satanás, Apocalipse capítulo 12, 10, diz assim: então ouvi voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha o que diz sobre Satanás. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Olha como Satanás é tratado no Novo Testamento, como um acusador, uma figura de acusação. E o que ele está fazendo aqui? Olhe para o texto. Quem ele está acusando? Isso é muito importante. Ele está acusando Josué. Está no verso 1. Ele está acusando Josué. E a posição de Josué é muito importante para que eu e você possam entender porque que Satanás está acusando Josué. Quem é Josué aqui? Josué é um sumo sacerdote. E é importante você entender por que ele está acusando Josué e não outras pessoas. O significado é de que o sacerdote deveria apresentar-se diante de Deus com os pecados do povo. Ele deveria apresentar-se diante de Deus com as confissões que o povo fazia, com os sacrifícios que o povo apresentava pelo pecado. Ele era uma posição de mediação entre Deus e o povo. Ele estava aqui, como você pode ver, dê uma olhada novamente aqui nas Escrituras, diz que ele estava com roupas imundas. O verso 4 diz, tire suas roupas sujas. O verso 3 diz, roupas muito sujas. Josué, o sumo sacerdote, estava diante de Deus com roupas muito sujas. E o que significa isso? Iniquidade, pecados. Como sumo sacerdote, ele era a figura que intercedia diante de Deus pelo povo, e ele está sobrecarregado de sujeiras, de pecados. Na verdade, se você der 2 passos com a Bíblia para trás e for até Ageu, dê uma olhada, por favor, no livro de Ageu, que fala das mesmas realidades sob uma outra ótica. No capítulo 2, olha o que diz aqui
o capítulo 2, sobre essa condição. Capítulo 2, verso de número 10. Olha o que diz. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Os sacerdotes responderam, não. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com o cadáver tocar em qualquer uma dessas coisas, ficará ela impura? Os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Olha o que Deus diz agora. Então Ageu continuou, assim é este povo, e assim é esta nação, diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali ofereceram, tudo é impuro. Qual é a condição do povo? Impuro de coração. O povo está indo diante de Deus sem resolver as suas questões de pecado. Ele está servindo a Deus coberto de suas iniquidades, sem nenhuma preocupação de fato, ser um povo santificado diante de Deus. E aí está lá a figura de quem? De Josué. E quem está acusando? Satanás. Olha aí, olha o povo, olha o que eles estão fazendo. Olha como eles estão lidando com Deus. Satanás está lá acusando o povo diante de Deus e apontando para Josué. Essa é a figura do sumo sacerdote no Velho Testamento. E isso é importante de se entender e a gente vai mais além, né? Deus sempre trabalhou com representações. Deus sempre trabalhou com representantes, né? A gente tem Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, sempre foram figuras importantes na movimentação dessas representações do plano da redenção. Mas a figura do sacerdote, ela é diferente. É uma figura que recebe esta posição de quem está mediando em relação aos pecados. E se você perguntasse, talvez, para as pessoas do tempo de Ageu, qual é o seu problema? Quais são os seus problemas? Talvez elas diriam, né? A gente está com uma colheita muito fraca, está terrível. Outros poderiam dizer assim, olha, a gente está reconstruindo esse templo aqui, mas acho que não está agradando muito a Deus, não, porque a gente não está conseguindo andar. Deu um mês, foi isso que a gente aprendeu semana passada, um mês a gente já está meio desanimado em reerguer o templo do Senhor. Talvez dificilmente um deles dissesse, os nossos problemas são os nossos pecados. Inclusive, a palavra de Deus diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e nosso Deus. Onde chegamos nesse ponto aqui? É difícil para alguém admitir que os seus problemas não são o seu trabalho, não são seus desafios com as pessoas, não são as questões que a vida apresenta como problemáticas. Dificilmente você vai encontrar alguém que desabafe e diz, meus problemas são os meus pecados. Meus problemas são as minhas sujeiras, meus problemas são as minhas mentiras, as minhas falcatruas, meus problemas é a minha negligência para com Deus. E é exatamente esse o ponto. Apesar de estar havendo falta de colheita, templo com dificuldade de ser reconstruído, todo esse cenário que você encontra em Ageu, quando chega a ser visto na corte celestial, ele é resumido em pureza e impureza. Ele é resumido em pecados ou não pecados. Nós precisamos compreender que o nosso maior problema é o pecado. E é isso, esse é o cenário de trás. Há pessoas que não estão percebendo que seus pecados são o seu maior problema. E Satanás está lá os acusando, Satanás está lá apontando o dedo para eles diante da figura de Josué, o sumo sacerdote. Será que talvez nós também sejamos assim? E aí eu digo aqui a mim, como vocês, ou qualquer pessoa que possa estar sentada aqui, será que hoje, se sentássemos juntos para falar sobre os nossos maiores problemas, a nossa lista começaria pelos nossos pecados? Eu preciso resolver isso diante de Deus, eu preciso colocar isso em questão, eu não posso mais mentir, eu não posso mais fazer essas coisas, isso é errado, isso ofende a Deus, eu coloco as coisas em uma posição que isso mancha o nome de Deus. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre o fato de que o cenário que se abre aqui é um cenário
que acontece, e é claro, na proporção que nós vamos entender depois de como isso fica para o povo da nova aliança, mas é um cenário real. O que está diante de nós não é o definitivo. Existem outras coisas que estão acontecendo. Inclusive o modo como você está recebendo ou não esse sermão. Inclusive o modo como você está considerando essas palavras. Inclusive o modo como você está lutando contra o sono. Inclusive o modo como você, de repente, está achando que já conhece até o final do sermão. Talvez a maior preocupação que às vezes a gente tenha diante de um sermão é ver se ele vai ser coerente o suficiente para a gente chegar até o final. Ou então se ele vai ter aquele arranjo de, no final, explodir. Quando, na verdade, em alguns momentos de sermões que falam sobre pecados, Deus está mexendo com a parte interna do nosso coração para dizer, seus problemas são esses, e esses são os maiores, e esses são os que eu quero resolver. É sobre isso que começa essa jornada do capítulo 3. O povo tem um problema, e o problema é pecado. E esse foi o problema que Jesus resolveu na cruz. E a gente vai entender também isso dessa forma. O apóstolo Paulo, quando vai lidar com nossas problemáticas, ele também faz algo muito interessante. Você já deve ter lido em Efésios como o apóstolo Paulo ele vai para uma outra posição em lidar com os nossos problemas. Ele diz assim, quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo, Novo Testamento, um apóstolo de Jesus, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes com as ciladas do diabo. Olha que interessante. Porque a nossa luta, você já deve ter ouvido essa frase, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo posiciona o crente em uma batalha espiritual. Paulo posiciona o crente dizendo assim, sei que você acredita que está lutando contra essas coisas, mas Paulo diz, mas acredito que você está lutando contra as coisas que você não vê. Você está lutando com oposições que não são claras aos seus olhos, e você está achando que a sua queda de braço é com as pessoas, quando, na verdade, há muito mais acontecendo do que os seus olhos podem ver. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo, pessoas não existem. Ele está dizendo, existe algo além de pessoas. Existe uma luta que está sendo travada de fato, e eu tento evitar a expressão mundo espiritual como se isso fosse descolado, porque eu tenho muito medo de você pensar que mundo espiritual, mundo físico, e a gente tem dois mundos, é um mundo só. Mas o que eu quero dizer é o que a Bíblia está expondo. Existem forças atuando sobre nós, através de nós. Existe um Deus que nos coloca em uma posição onde não apenas o que os nossos olhos podem ver devem ser considerados. E é aí que está a questão. O que é esta acusação? Do que se trata esta acusação? As roupas sujas de Josué, o sumo sacerdote, trazem a implicação de que há pecados no meio do povo. O povo está pecando, é essa a questão. O povo está indo contra a lei de Deus, o povo está agindo de modo mal e deliberadamente mal, e as coisas parece que não estão voltando para Deus. É isso que fala até o profeta Ageu, parece que o povo não se volta para Deus. No começo do livro de Zacarias também você vai encontrar um cenário de voltem para mim que eu volto para vocês, é o capítulo 1. Se voltem para mim que eu me volto para vocês. Venham na direção do que estou falando. E aqui existe um conceito que precisa ser compreendido de duas maneiras, uma conectada com a outra. O pecado, ele é uma quebra de pactualidade, de relação com Deus que envolve a justiça de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, nós estamos quebrando as leis de Deus. Nós estamos indo contra o juiz do universo. Isso é real. E é por isso que o pecado, se não perdoado por Deus em Cristo, gera condenação. Mas o pecado também é uma quebra relacional, o que significa que o pecado também gera afastamento no relacionamento com Deus. Então o pecado tanto é uma questão judicial, quanto uma questão relacional, e não tem como separar isso. Essas duas coisas estão lá. Tim Keller vai falar sobre a retidão, quando estamos nos relacionando com Deus, o pregador presbiteriano Tim Keller vai dizer que a retidão significa estar certo com alguém, estar andando retamente com alguém. Significa ser aceitável moralmente diante de alguém. Então, quando nós estamos vivendo o pecado, nós estamos indo contra as leis de Deus, devemos ser punidos por isso, mas também estamos quebrando o relacionamento. Então, justiça e relacionamento aqui estão casados, indissociáveis. Mas qual é a importância disso?
A importância é quando olhamos para Josué aqui, debaixo de acusação, nós podemos imaginar um cenário de um tribunal. Se você observar aqui, existe Deus como juiz, Josué como acusado, o acusador, e existe uma espécie de tribunal celestial aqui nos nossos olhos. E eu nunca estive em um tribunal, tampouco estive debaixo de um tribunal onde há um julgamento, existe alguém que está decidindo sobre a causa de alguém, mas eu posso imaginar um pouco sobre isso, sobre como deve se sentir alguém que está ali num tribunal sendo julgado. E eu posso imaginar que algumas coisas estão acontecendo naquele momento. Como, por exemplo, essa pessoa está insegura quanto ao que vai acontecer. É a grande verdade. Ela não tem nada para fazer a não ser esperar o que vai ser o veredito. Ela está insegura, está com medo. Ela está, e aí sendo justa ou injusta a acusação, ela está sendo vista pelos olhos dos demais, ela está sendo observada. E aqui a figura de Josué está bem exposta nesse sentido. A questão de estarmos lidando com este homem sendo acusado por pecados deve nos fazer refletir sobre como qualquer um de nós que se mantiver debaixo do jugo do pecado vai estar um dia diante do tribunal de Deus. E vai estar um dia diante do julgamento de Deus. Vai estar um dia diante de olhares, de livros sendo abertos. Vai estar diante de acusações. E elas são, de fato, verdadeiras. Eu estava lendo sobre como nós lidamos com acusações, e medo, e culpa, e olhares, e eu estava lendo um artigo interessante sobre o pesadelo universal. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o pesadelo universal. Eu achei muito curioso isso. Esse pesadelo universal é um pesadelo que muitas pessoas relatam. Você está dormindo e, de repente, você abre os olhos e você está ou sem uma parte da roupa, ou sem uma parte de baixo, uma parte de cima. Você está em uma posição que visualmente você tenta se cobrir. Eu não sei quantos de vocês já tiveram pesadelos assim, mas o artigo que eu li diz que isso é um pesadelo quase que todo mundo já teve em algum nível. Você está em um lugar acuado, as pessoas estão olhando para você, você parece estar inadequadamente vestido. Você tenta fugir, mas é lento demais para fugir, você não consegue fugir, você está encurralado. É um pesadelo universal, alguns aqui já teve isso, já pensou, já teve esse pesadelo. É algo como se todos estão olhando para você, não há como fugir. Todo mundo parece estar vendo. Além disso, Josué, como você sabe, é um sumo sacerdote. Qual é o trabalho dele? É mediar esta ação. Entre outras coisas que o sumo sacerdote devia fazer, era instar, ou seja, ele deveria insistir que o povo cumprisse a lei. Não sei se você já observou os livros de Moisés, mas o sacerdote ele não era passivo apenas, uma figura do tipo, tudo bem, pode trazer a oferta quando quiser. Ele deveria ser um portador da lei também, alguém que estaria trazendo para as pessoas a importância daquelas realidades. Quando o sacerdote se corrompia, dentre outras coisas, eles não ligavam mais para o tipo de sacrifício era respondido ou não, tanto é que Deus vai questionar aqui em Ageu os sacerdotes. Vem cá, isso está certo? Vem cá, isso está certo? Porque vocês devem saber o que é o certo. O sumo sacerdote, então, ele também tinha uma responsabilidade de mostrar às pessoas como elas deveriam oferecer sacrifício, como elas deveriam se purificar. Olha que interessante, como elas deveriam estar limpas diante de Deus. Agora você imagina, Josué, ele está recebendo uma acusação, ele está vendo o povo se corromper, ele está vendo o povo não responder a Deus, e ele está vendo que de fato, parece que as pessoas não se importam com Deus. Ele está em um tribunal. Ele está ali, e outras coisas que podem ser pensadas sobre isso, né? É o fato de que quando nós estamos em uma posição que nos acusa, nós até questionamos a natureza de determinadas coisas, por exemplo. Se você está em um trabalho e as pessoas começam a apontar diretamente para o seu tipo de serviço prestado e ele parece ser inadequado, uma sensação que você tem é de, poxa, será que de fato eu sirvo para isso? Algumas pessoas até sofrem de uma síndrome de impostor, elas ficam com medo de que um dia serão expostas, um dia vão descobrir que eu não sei tanto assim, um dia vão descobrir que eu não sou tão adequado assim. A humanidade perpassa por sensações que este Josué pode sentir e que qualquer pessoa diante de um tribunal pode imaginar. E mais, Deus nos deu condições de refletir sobre essas coisas que envolvem as acusações também. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 2,
de que um dia Jesus vai abrir os nossos pensamentos, a grosso modo, o texto bíblico de Romanos 2 vai dizer que um dia os segredos dos homens serão abertos, mas que mesmo antes disso, a mente de todo mundo acusa a si mesmo em relação aos pecados que cometeu. Olha o que diz. Falando dos gentios, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmada pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas. Nós já temos na nossa consciência uma espécie de adianto disso. A gente se sente acusado quando comete algo errado. Às vezes o peso da consciência é tão grande, que às vezes a gente até desequilibra, treme, chora. Alguns precisam correr e desabafar rapidamente. A acusação faz isso. A acusação te deixa inseguro quanto à sua identidade, quanto à sua posição. A acusação te deixa pensativo sobre a sua própria identidade em relação a determinada coisa. A acusação, ela mexe com a sua consciência. Estar debaixo de acusação é uma das piores situações que qualquer pessoa já viveu. Esses dias a gente teve o caso do Paquetá, né, que estava debaixo de acusações sobre as bets, né, e ele foi absolvido, parece que semana passada, não foi o jogador? E a esposa dele disse que ele estava passando mal. Tem até jogos em que ele está emocionalmente desequilibrado, porque ele está perpassando por sérias acusações. Eu não vou entrar no mérito delas em si, mas dizer o seguinte: as acusações não são coisas pequenas para se lidar. A Bíblia não diz que lidar com acusações é algo simples. Para começar, o inimigo dos homens, Satanás, é um acusador. Para você ver como isso é grande dentro da nossa relação com esse tema. Só que às vezes a gente tenta resolver de outras formas. A gente tenta resolver as acusações aqui de outras maneiras. Eu li uma história de um escritor britânico do século XVIII, o nome dele é Samuel Johnson. Ele escrevia várias coisas sobre filosofia, escrevia sobre Shakespeare, escrevia sobre muitas coisas importantes sobre condição humana. Ele foi um baita de um influenciador de caras como Edmund Burke e outros caras importantes que vieram depois dele. E sabe, esse Samuel Johnson, ele conta uma história sobre consciência. Ele fala de que quando ele era pequeno, esse escritor britânico diz que o pai dele vendia verduras e legumes em uma rua de Londres. E aí, um dia, o pai dele falou assim: vá até a banca de verduras e legumes e, por favor, arme ela, ajeite para fazer as vendas. Estava abarrotada. E ele falou: eu vou, papai, eu vou. Só que ele não foi. E aí, sabe o que aconteceu? A família teve uma perda financeira tão grande por ele não ter ido, porque estragaram todas as coisas que, inclusive, movimentavam o capital da família, que, por anos, eles passaram por penúria. Depois que esse escritor cresceu e se tornou famoso e notório, ainda assim a mente dele furava a consciência dele, dizendo: você destruiu a vida dos seus pais, você destruiu a vida econômica dos seus pais, olha onde você jogou eles. Ele não conseguia lidar com isso, Até que um dia ele ficou tão perturbado que ele relata que foi numa chuvarada, uma chuva torrencial, estava chovendo, e ele falou assim: eu vou pegar o pior cenário do mundo, eu vou exatamente no lugar onde meus pais tinham aquela barraca, e eu vou ficar sentado ali, o tempo que eu ficaria, para ver se essa atitude sacrificial vai limpar a minha consciência. Vou usar um tema teológico: espiar a culpa do meu coração. Esse escritor diz que não funcionou. A culpa continuou lá dentro. A acusação de que ele tinha destruído tudo continuou lá dentro. Alguns de nós tentam fazer isso também como esse escritor. A gente tenta tratar as pessoas bem, de tanto que tratou outras más. A gente tenta acertar com um filho porque a gente destruiu a vida de um outro. A gente tenta fazer um movimento de limpeza porque a gente foi muito sujo por muitos anos. Então, as acusações são tão grandes na consciência que, por vezes, o que a gente tenta fazer é exatamente como esse escritor fez. Eu vou tentar dar um fim nisso. Eu vou tentar pagar um sacrifício pessoal muito grande, e esse sacrifício vai resolver os pecados. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu acho que você precisa saber sobre isso.
A Bíblia nunca trata a culpa apenas como lembrança. A Bíblia nunca trata culpa real apenas como lembrança. A pessoa que você abandonou e fez mal, as pessoas que você difamou, as mentiras que você contou, os momentos de maldade e manipulação, as pessoas que você traiu, não são apenas lembranças em sua mente. Elas estão diante de Deus. Essas maldades são culpa real e elas precisam ser resolvidas não com uma tentativa psicológica de abstração ou uma sublimação pessoal ou tentar fazer força com algo para você limpar a si mesmo. A Bíblia nunca apresenta isso. A Bíblia sempre apresenta que a culpa real por coisas erradas, mentiras, maldades cometidas diante de Deus não são só lembranças, mas coisas que precisam ser resolvidas. E, portanto, o acusador aqui não está fazendo apenas menções de palavras, mas de coisas que permanecem diante de Deus. E ainda terminando essa etapa de refletir sobre o quanto a acusação é algo sério na Bíblia, e quanto nós não devemos ignorar o fato de que fizemos coisas erradas e ruins, e a Bíblia não trata isso apenas como lembrança, nós podemos ter coisas que nós tentamos fazer o máximo para esquecer, e às vezes a gente não percebe que não vai resolver assim. Talvez você está tentando resolver coisas como, por exemplo, não sei, você tenta pregar Cristo na sua família e aí os seus parentes te acusam de que, olha, você está pregando Cristo aqui, mas você não é, se as pessoas souberem quem você é. E aí sabe o que acontece às vezes? A pessoa levanta o seu passado. Você é aqui, você vai fazer isso, agora você quer falar isso? Isso é um tipo de acusação. Pelo que você fez, você não merece estar falando aqui. Você talvez já tenha lidado com a acusação também, com o pecado que você cometeu. E essa é muito comum. Você vai orar e você não se sente digno de orar porque você pecou horas atrás, ontem. E aí a acusação vem à sua mente. Você vai orar, Deus não vai te ouvir. Olha o que você fez, olha o que você disse. Olha como você explodiu, como você derrubou tudo. Acusação é coisa séria na Bíblia. Nós também podemos pensar que a acusação sobre pessoas que pecam sobre algo, que tentam mudar, se esforçam diante de Deus, mas parece que essa mudança não vem com facilidade. Às vezes o pecado é recorrente e o desânimo é, será que você é crente mesmo? Porque olha quantas vezes você fez isso. Você começa a se acusar também. Isso é bem real. Além disso, há desejos e pensamentos que você não queria ter, mas luta constantemente, e eles te acusam. Eu vi um pregador falando sobre que o momento mais difícil para ele era a ceia. Ele se sentia tentado a pensar coisas odiosas sobre as pessoas, porque às vezes ele via pessoas tomando ceia, pessoas que não pediam perdão uma a outra e tal, e às vezes esse pregador disse que ele estava ministrando, entregando o pão e lutando contra a própria consciência. Como é que você vai entregar o pão? Você está julgando as pessoas. E era uma batalha. Ele dizia que o momento mais difícil para ele era a ceia, como pregador, porque era um momento onde ele encontrava com os pecados que as pessoas não pediam perdão, não se ajustavam. A suma é, sabe, nós lutamos contra a acusação, a nossa, lutamos contra a acusação dos outros, e ainda há a acusação de Satanás, que usa pessoas, que afeta pessoas, e se você não tem Cristo, te afeta diretamente. E qual é a questão aqui? A questão é que não adianta apenas contar com a própria consciência. Ela também foi afetada pelo pecado. Ah, por que isso? Eu não tenho nada na minha consciência que me acuse. Ainda assim, isso não é o bastante. Mesmo que a tua consciência não te acuse como deveria te acusar, pode ter certeza que até ela foi corrompida também. Nós precisamos ter certeza do que é certo e errado diante de Deus. Mas qual é a solução? Esta é a questão. O sermão é dividido em duas partes. Temos um problema com culpa, temos um problema com acusações, temos um problema com o nosso passado, temos um problema com o diabo. Como lidar com isso? E é aí que as coisas começam a mudar de cenário de modo muito profundo. É dito assim na palavra do Senhor, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda.
Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. O que está acontecendo aqui? Uma figura aparece para a gente. Um anjo do Senhor. A gente está acostumado com anjos na Bíblia com nome, né? A gente tem anjos que aparecem claramente como Miguel e Gabriel, com nomes. Mas esse anjo do Senhor, que até em muitas Bíblias vem com letra maiúscula, ele fica às vezes difícil para a gente entender. Primeiro porque ele está falando algumas coisas aqui, a Bíblia está dizendo algumas coisas sobre ele, ó. Estava diante do anjo do Senhor. Aí diz, mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor o repreenda. Repara o verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor o repreenda. O Senhor está dizendo ao Senhor? O que está acontecendo? Geralmente, o anjo do Senhor é associado a uma figura de Jesus. Mas como assim? Sim, a ideia é que esse anjo, talvez você nem imagine, mas esse anjo do Senhor, quando aparece nas Escrituras, ele recebe até a adoração. Josué capítulo 5, verso 14, Josué se prostra diante do anjo do Senhor. Ele assume figuras claramente distintivas dos outros anjos, tanto em receber adoração, quanto mesmo em dar direções que parecem ser a do próprio Deus. Os teólogos comumente afirmam e apontam de que esta realidade é de Cristo pré-encarnado, Jesus Cristo antes da encarnação. É claro, a gente pode entrar em disputa, mas a verdade é que a maioria dos teólogos aponta para essa realidade. Ele recebe adoração, ele fala como Deus, ele age como Deus, e eu queria assumir aqui essa postura para que a gente pudesse seguir pacificamente. E o que esse anjo está fazendo? Dá uma olhada aqui, ó. Ele parece estar dizendo a Satanás que ele seja repreendido pelo Senhor, é o que encontramos no verso 2. Em seguida, ele vai dizer que Josué, que estava com roupas sujas, verso 3 e 4, deve ser trocado. Esse anjo está advogando a favor do sumo sacerdote Josué. Essa é uma postura de advocacia, né, de defesa. Ele está defendendo. Ele está apontando para Satanás, dizendo assim, ele não vai poder passar por isso. E ele começa a explicar, e eu gostaria que você pudesse entender isso. Nós vamos fazer movimentos rápidos, mas incisivos no texto. Repare que a primeira coisa que esse anjo do Senhor aqui, assumindo uma figura de Cristo pré-encarnado, ou seja, Cristo no Antigo Testamento aparecendo como uma espécie de teofania pré-encarnado, vai dizer assim, ó, não é este, apontando para Josué, verso 2, um toco de lenha tirado do fogo? Mas o que é isso, toco de lenha? Vai dizer o seguinte, toco de lenha tirado do fogo é uma expressão que é usada em Amós 4:11 para dizer que Deus, embora tenha condenado Sodoma e Gomorra, é uma expressão bíblica teológica, Sodoma e Gomorra foram condenados ao fogo. Judá foi retirado como um toco tirado do fogo. Olha que interessante. De que poderia ter o mesmo destino que os demais povos da terra, mas de que Jerusalém, citada aqui, é escolhida para ser retirada do fogo. O que é o fogo? Danação, queimar, destruir. Olha a primeira afirmação que esse anjo do Senhor faz em relação ao sumo sacerdote Josué. Verso de número 2. Que o Senhor o repreenda, Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. A primeira afirmação é, ele foi escolhido. Deus o retirou da destruição. Primeira afirmação. A segunda afirmação é a mudança de roupas. Repare o que vai acontecer aqui. As roupas estão imundas, representando o pecado dele. E as roupas são retiradas, a sujeira é retirada. Olha o que diz aqui o verso 4. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você, olha, em primeira pessoa, a sua iniquidade. Palavras semelhantes a Isaías capítulo 6. E agora o vestirei com roupas finas. O que é isso? Isso nós chamamos de justificação. Não é apenas o perdão, ou seja, o cancelamento da condenação. Ele foi tirado do fogo, então a condenação foi cancelada.
mas ele também é limpo e colocado de modo puro, de modo a ser aceitável. Ele é tornado justo diante de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Deus escolhe, Deus limpa, torna justo, torna aceitável a presença diante da corte. E mais, as coisas não param. Observe os movimentos que você vai encontrar aqui e o que vai acontecer. No verso de número 5 ali, dê uma olhada. Então eu disse, ponha um turbante limpo na cabeça dele, puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, olha agora, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Estava falando de que se ele obedecer a Deus, ele permanecerá com livre acesso à comunhão com Deus e à corte celestial. Então, a primeira coisa que ele restaura é retirá-lo da condenação. A segunda é justificá-lo, torná-lo puro e aceitável. A terceira é oferecer um caminho de obediência para a comunhão restabelecida. Olha o passo a passo onde vai dar isso, já já a gente vai perceber. Verso 8, dê uma olhada. Portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aí as coisas começam a se tornar muito mais claras aos leitores do Novo Testamento. O renovo, é assim que Isaías trata, por exemplo, o Messias, o servo do Senhor, que ele é o renovo como de terra seca. Repare aqui, o verso anterior, a palavra servo é dita aqui, e é a mesma palavra com que Paulo chama Jesus, o servo humilhado. O renovo está chegando. E aí, dentre outras coisas, você não pode esquecer, o verso 9 diz, porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Esse livro, escrito em 520 a.C., aponta diretamente para a realidade da chegada de Jesus. Entre outras coisas maravilhosas que você encontra aqui, é que o próprio nome Josué é o nome de Jesus no Novo Testamento. Yeshua, Yeshué, é o nome dele. Aqui nós temos a figura de Cristo sendo estampada em realidades muito nítidas. Vai nos mostrar aqui de que ele tem 7 olhos, isso é uma expressão para dizer que ele vê tudo e sabe de tudo, e ele é sábio. Vai dizer também que num só dia toda a iniquidade será tirada. Em um só dia, na cruz do Calvário, Jesus Cristo tirou toda a sua iniquidade, toda a sua culpa, todas as suas mentiras, maldades e tudo mais recaiu sobre ele. E numa tacada só naquela cruz, ele levou tudo isso. O acusador não pode mais acusar você de nada, porque as vestes brancas dadas por Jesus já se encontram com os santos. Quando Satanás nos vê com a justiça de Cristo. Talvez essas coisas que são colocadas aqui, como ele ser a pedra, e é maravilhoso compreender que ao mesmo tempo que ele é o servo renovo, ele é a pedra. Significa que, ao mesmo tempo que ele é o servo humilde que renova a esperança em Yahvé, ele também é uma rocha sólida sobre o qual o próprio templo está sendo construído. Por fim, para terminar, é claro, nós estamos observando Jesus aqui, através dos olhos do Velho Testamento, e nós estamos vendo o anjo do Senhor aqui como uma espécie de advogado. E é curioso perceber que nós, às vezes, pensamos no advogado talvez até erradamente no advogado de defesa. Sim, quando a Bíblia nos chama a perceber Jesus como advogado, o próprio João vai estar falando que Jesus é um advogado junto ao Pai, na primeira carta de João, vai dizer que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai.
Mas a gente pensa no advogado como alguém que está suplicando alguma coisa para o juiz. Por favor, juiz, eu sei que ele fez de novo, mas, por favor, livra a cara dele. Não! A posição de um advogado de defesa não é uma posição de suplicância. E no caso de Jesus, não mesmo. Jesus certamente vai dizer e disse ao pai, este é o André, um canalha, um mentiroso, um roubador, um miserável. E essa é a história. Mas o Senhor cobra justiça e a sua justiça é justa. Logo, o meu sangue é o pagamento pelo André. O meu sangue é o pagamento por estes. O advogado de defesa não é apenas aquele que apresenta a causa, mas que desenha uma história diferente para que o juiz veja. E a história diferente é que Jesus mudou a sua história. A história diferente é de que o caminho era a condenação. Mas quando Jesus se apresenta, ele toma as rédeas da história e muda o destino que era certo para todos nós. Condenação. Jesus Cristo assume com suas próprias mãos e, enviado pelo Pai, nos salva. E eu e você nos encontramos diante de um cenário que Zacarias só podia vislumbrar. Eu gostaria que você abrisse o livro de Romanos, onde vamos terminar unicamente lendo os resultados deste Jesus que nos salvou, que advoga-nos junto ao Pai. Romanos capítulo de número 8, eu gostaria que você lesse e percebesse a profundidade das realidades de Romanos capítulo 8. Quando nós encontramos o capítulo 8, abrindo agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós nos lembramos que nós somos esses tocos tirados do fogo, quase prestes a ser consumidos pelas chamas do inferno, mas retirados. E aí nós encontramos no verso 31 os resultados de Zacarias capítulo 3. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, é Deus quem os dá vestes brancas, é Deus que troca suas roupas de miséria e lhes dá roupas limpas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, são retirados do inferno e das chamas, são retirados de sua condenação iminente. E diz assim, é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, o nosso advogado, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí eu peço que a igreja leia em voz alta comigo. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Essa é a rocha sobre a qual estamos firmes. Esse é o motivo porque nós vamos uns aos outros e pedimos perdão, porque sabemos que o perdão já foi concedido naquela cruz e que devemos ir uns aos outros mostrando que as vestes estão limpas em Jesus e que precisamos de fato estar diante uns dos outros como os que têm vestes limpas. Precisamos esta noite reconhecer que o nosso advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, fez uma obra completa e é por isso que estamos aqui esta noite. Ore comigo neste momento, louve ao Senhor, engrandeça seu nome.
Pai, nós te bendizemos nesta noite, porque o Senhor Jesus Cristo, Pai, recebeu todas as acusações naquela cruz, para que eu e meus irmãos pudéssemos estar livres delas naquele dia. Nós estamos aqui reconhecendo tua grande obra e reconhecendo, Pai, que a tua justiça em Cristo Jesus foi cumprida nele e dada a nós. Te bendizemos, ó Deus, porque nenhum de nós precisa mais, Senhor, esconder suas manchas, mas confessá-las com vigor. Porque nenhum de nós mais precisa tentar expiar sua própria culpa, tentar reverter isso em boas ações, porque o Senhor já fez tudo naquela cruz. Nesta noite nós te pedimos, Pai, que se há alguém atormentado pela culpa, se há alguém desesperado pelas coisas erradas, pelos pecados que cometeu, que venha a Jesus e encontre paz, e encontre o reino de Jesus em seu coração, Pai. Ajuda aqueles que estão, Senhor, talvez buscando em suas próprias afirmações a sua própria justiça, Pai. Auxilia-os a entregar esta justiça, que nada mais é do que um trapo de imundícia, Pai. Por favor, Pai, nós te pedimos que haja salvação aqui esta noite, de que esta mensagem, a mensagem das boas notícias, do perdão e da justiça de Deus em Cristo, sejam abraçadas por novos corações esta noite. E por aqueles que já te conhecem, Pai, nós te pedimos que, por favor, Pai, eu te peço, clamando, de que entreguem a Jesus Cristo suas angústias, seus sofrimentos, suas culpas, que busquem a resposta em Cristo, e somente em Cristo, Pai. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Faça